Se a televisão está em alta, então vamos falar do jornalismo cultural televisivo. Oi, gente, é isso mesmo. Hoje eu tô trazendo dicas para aquele que quer entender como funciona a cobertura de televisão pela grande imprensa, pelas redes sociais, pelos portais de internet, podcasts, rádios, etc. E, claro, dicas se você quer se especializar nessa área. Quero lembrar que essas dicas que eu trago aqui para você são baseadas em 5 anos de pesquisas que eu fiz para o meu livro Jornalismo Cultural no Século XXI, que felizmente faz parte da bibliografia básica aí das faculdades de comunicação do Brasil e é uma referência para quem quer se especializar em jornalismo cultural. E para o meu livro, o jornalista Gabriel Prioli, que foi editor do Jornal Nacional, que tem uma vasta experiência em televisão, disse coisas muito interessantes sobre a cobertura da área de televisão. Ele me contou que a cobertura, de modo geral, se dá muito falando de contratações, falando muito da questão do Star System, das estrelas que rondam, dos grandes programas de entretenimento, mas há 2 lacunas que até hoje não foram completadas nessa cobertura. Primeiro, falar de programas educativos, falar de programas que têm fins de consolidação da educação do país, mas principalmente falar também da regulamentação da televisão. Repare como a cobertura praticamente ignora isso, a regulamentação da TV aberta, da TV fechada e todos os meandros que passam necessariamente por Brasília. Outra coisa que você, que quer se tornar um jornalista cultural televisivo respeitado, é evitar o culto à celebridade. Isso porque as emissoras de TV, elas óbvio vão fazer de tudo para controlar aquilo que você vai falar sobre elas, sobre os seus artistas. Inclusive, elas vão tentar controlar por meio da assessoria de imprensa quando você vai poder ter acesso a esses artistas. Quando você não coloca dentro de si esse culto à personalidade, fica muito mais fácil de você fazer uma cobertura mais crítica, não só envolvendo os bastidores, como também correndo atrás de outros ângulos, que é muito interessante e o público gosta bastante também de ler. Você sabe que interessante que eu comecei a minha carreira no jornalismo de redação cobrindo televisão. Os meus 3 primeiros anos no Grupo Estado eu cobria televisão. Minha primeira entrevista foi com o saudoso Miele e eu tive a oportunidade de cobrir a primeira casa do Big Brother, porque foi no ano em que o Silvio Santos lançou Casa dos Artistas. Enfim, foi muito interessante, mas eu vou confessar algo aqui para vocês. Naquela época, e eu estou falando do início dos anos, dentro do jornalismo, e uma área que tinha um forte preconceito nas redações. Tanto que muitos de nós, eu inclusive, queria migrar para outra área. Eu admito que eu fui para o cinema também um pouco movido por essa ascensão de uma área mais nobre que é o cinema. Felizmente isso mudou hoje. Eu converso com alunos meus, ex-alunos, especialmente com colegas que cobrem televisão hoje, e é uma área muito nobre, muito digna. Só que lembre-se também, ela só se torna nobre, ela só se torna digna se você saber ter o mesmo profissionalismo do que os demais segmentos, ou seja, saber pesquisar, ter uma relação muito ética com as fontes, criar boas fontes, ter um bom relacionamento com fontes, não ficar à mercê de press releases, todas essas dicas que eu tô falando aqui. Eu sempre digo nos meus episódios envolvendo jornalismo cultural que o jornalista cultural ele tem que aprender um pouco sobre a área que ele vai cobrir, não só a história, no caso aqui a história da televisão do Brasil e do mundo, isso é o básico, é arroz com feijão, mas também aprender a fazer. Ora, hoje em dia isso é muito mais fácil, né, gente? Claro que ninguém que vai cobrir televisão vai conseguir ter experiência fundando uma emissora de TV, mas saber trabalhar com ele na prática, fazer na prática coisas que envolvem televisão, isso todo mundo consegue. Então, trabalhar um pouquinho com roteiro de televisão, fotografia, direção de arte, um curso de atuação
Essas áreas todas que envolvem o fazer TV é muito importante o jornalista cultural ter e entender, porque ele vai com uma outra bagagem, com uma bagagem inclusive técnica, na hora de entrevistar tanto gente que está na frente quanto atrás das câmeras. E por fim, eu quero terminar esse episódio falando de duas coisas que estão interligadas e que afetaram profundamente a mudança da cobertura na área de televisão. Primeiro é a derrocada da TV aberta. Aí você vai falar, Francesco, que mundo você vive? A TV aberta ainda é um império. Mais ou menos. Eu tenho muitos colegas que trabalham em TV aberta e eles já sentem na pele com uma audiência totalmente diferente hoje. A gente vê pela quantidade de anúncios de grandes marcas, é só ver isso nas grandes emissoras de TV. Como tem muito menos. Quando você vê, por exemplo, muita propaganda da própria emissora no seu intervalo comercial, isso já é um sintoma de que a TV aberta ficou para trás. Ela ainda tem um poder muito grande no Brasil, claro, por uma questão social, política, econômica, mas ela perdeu muito poder, porque junto com ela veio o streaming e veio uma enorme oferta de filmes, de séries e de programas. A TV paga no Brasil nunca decolou e nunca mais vai decolar, perdeu o seu bonde, mas o streaming veio para ficar. E isso precisa ser alvo da cobertura do jornalista cultural televisivo, essa parte de business, essa parte de tecnologia e as estrelas que rondam toda essa constelação. Se você fizer isso, todas essas dicas, eu te garanto que você vai se tornar, com o tempo, mas também não tenha pressa, com o tempo, um jornalista cultural televisivo renomado. E eu tô aqui depois para você me contar essa história, tá bem? Até o próximo episódio.